Há histórias que nunca chegam até nós. Histórias que são sufocadas antes mesmo de serem contadas. E, no entanto, elas existem, escondidas nas sombras, gravadas em lágrimas, escritas com sangue. São vozes silenciadas, mas não esquecidas. Você consegue ouvi-las? Em algumas partes do mundo, acreditar em Cristo não é um direito, é uma sentença. Nesses lugares, uma oração sussurrada pode ser uma despedida. Uma Bíblia escondida, uma prova condenatória. E ainda assim, há aqueles que permanecem. Eles não fogem, eles não negam, eles escolhem a fé, mesmo sabendo que isso pode custar tudo. Mas por quê? O que move alguém a arriscar a própria vida por algo que não pode ser visto? Que força é essa, capaz de transformar o medo em coragem e a dor em esperança? Hoje vamos atravessar fronteiras invisíveis. Vamos seguir rastros de fé deixados por aqueles que o mundo tentou apagar. Prepare-se, porque uma vez que você ouvir essas histórias, não há como esquecê-las. No Irã, ser cristão é viver nas sombras. É caminhar sempre em silêncio. Olhar por cima dos ombros, falar em sussurros. Cada oração é um risco. Cada Bíblia escondida, uma prova de coragem. E Fariba sabia disso desde o momento em que decidiu seguir Jesus. Ela sabia que não haveria mais volta. Desde o primeiro dia, a fé de Fariba foi testada. Ela não podia falar sobre Cristo abertamente. Não podia carregar uma Bíblia sem medo. Mas a chama que queimava dentro dela era mais forte do que qualquer ameaça. E apesar do perigo, Fariba encontrou sua família. Uma igreja doméstica. Um pequeno grupo de crentes que se reunia em segredo para orar, adorar e compartilhar a palavra. Um lugar onde, ainda que por algumas horas, a liberdade era possível. Fariba sabia o risco. No Irã, qualquer atividade cristã fora das igrejas, controladas pelo governo, é vista como uma rebelião. Reuniões em casa são crimes. Possuir uma Bíblia pode levá-lo à prisão. Converter-se ao cristianismo, isso é visto como traição. Mas o amor pela fé era maior que o medo. E então, eles continuavam. Reuniam-se às escondidas, oravam, baixinho cantavam com a voz embargada pela cautela. Cada encontro poderia ser o último. E naquela noite, foi. De repente, o som da fé foi substituído pelo som do terror. Eles vieram. Os guardas invadiram a casa como uma tempestade. Gritos tomaram o lugar das orações. As Bíblias foram arrancadas das mãos e jogadas ao chão. As velas se apagaram com o vento da porta escancarada. Em meio à confusão, Fariba foi levada. Mãos fortes agarraram seus braços, seus olhos foram vendados. Ela não viu para onde estava indo. Apenas ouvia o som de sua própria respiração acelerada e os murmúrios dos outros sendo arrastados junto com ela. O medo se tornou uma presença constante. Por horas, ou talvez dias, ela foi mantida em um lugar que não conhecia. Quando a venda foi retirada, o que viu foi ainda pior. Um quarto escuro, frio, sem janelas. A luz fraca de uma lâmpada tremeluzia, lançando sombras nas paredes. E então começaram as perguntas. De repente, o som da fé foi substituído pelo som do terror. Por que você se reuniu? Quem estava lá? De onde vieram as Bíblias? Eles perguntavam sempre em tom de ameaça. E quando as palavras não eram suficientes, vieram os golpes. Vieram as promessas de que, se ela não falasse, nunca mais veria a família. Que seu nome seria apagado. Que sua fé não valeria nada. Mas Fariba não cedeu. Ela se manteve firme. Em cada insulto respondeu com silêncio. Em cada ameaça respondeu com oração. E quando pediram que negasse o nome de Cristo, suas palavras foram simples e inquebráveis. Eu nunca o negarei. Dias se tornaram semanas, sem notícias de sua família, sem saber se alguém ainda estava vivo. O medo era esmagador, mas a fé era maior. E foi essa fé que a sustentou. Depois de meses naquele lugar escuro, a libertação veio de forma inesperada.
Ela foi jogada para fora do prédio como alguém descartado. Mas ela ainda estava de pé. Fariba voltou para casa, mas a prisão nunca a deixou. Desde então, sua vida é vigiada. Seus passos são seguidos. Seus telefonemas monitorados. A qualquer momento eles podem voltar. E ela sabe disso. Mas mesmo vivendo sob essa constante ameaça, Fariba não recuou. Ela continua se reunindo. Continua orando. Continua espalhando a palavra. E quando perguntam por que ela não para, por que continua arriscando tudo, sua resposta é sempre a mesma, dita com uma calma que desafia todo o terror que já enfrentou. Porque Cristo vale a pena. Há lugares no mundo onde a simples posse de um livro pode significar a morte. Lugares onde a fé precisa ser sussurrada, onde orações são feitas sem som, apenas em pensamento. E entre todos esses lugares, há um que se destaca pela escuridão: a Coreia do Norte. É o país mais fechado, mais vigiado, mais hostil àqueles que ousam acreditar. Ser cristão na Coreia do Norte não é apenas difícil, é uma sentença. Qualquer pessoa encontrada com uma Bíblia ou suspeita de participar de atividades religiosas clandestinas é presa, torturada ou executada. E mesmo assim, há aqueles que não desistem. Há aqueles que, mesmo sabendo o preço, continuam levando luz onde só há trevas. Pastor Han era um desses homens. Um farol de esperança na fronteira entre a China e a Coreia do Norte. Ele sabia o risco, sabia o perigo, mas também sabia que havia pessoas famintas, não apenas de pão, mas de algo muito mais profundo. Algo que nenhum governo, nenhuma ameaça, nenhuma tortura poderia tirar. A verdade. Na pequena cidade de Changbai, na China, bem na divisa com a Coreia do Norte, Pastor Han recebia aqueles que conseguiam atravessar a fronteira. Refugiados famintos, desesperados, assustados. Ele lhes dava abrigo, alimento, mas não só isso. Ele lhes oferecia algo que muitos deles nunca tinham ouvido: a mensagem do amor de Cristo. Imagine só, crescer em um lugar onde Jesus é um nome proibido, onde a Bíblia é um objeto contrabandeado como uma arma perigosa. E então, pela primeira vez, ouvir que há um Deus que te ama. Um Deus que não é um ditador, mas um pai. Foi isso que Pastor Han oferecia. Esperança em um lugar onde a esperança era proibida. Ele distribuía Bíblias em segredo. Sabia que cada uma delas era um risco. Sabia que cada palavra lida poderia custar uma vida. Mas isso nunca o impediu. E as sementes que ele plantou começaram a crescer dentro das fronteiras da Coreia do Norte. E com isso, vieram as suspeitas. Por muito tempo, Pastor Han soube que era vigiado. Sabia que havia olhos sobre ele, ouvidos escutando cada palavra. Mas ele não recuou. Continuou ajudando, continuou pregando, até o dia em que as trevas decidiram tentar apagar aquela luz. No dia 30 de abril de 2016, Pastor Han foi chamado. Disseram que alguém precisava de ajuda. Ele foi e nunca mais voltou para casa. Horas depois, seu corpo foi encontrado, mutilado, apunhalado diversas vezes, espancado com brutalidade. Eles tentaram apagar a mensagem destruindo o mensageiro. Mas o que eles não sabiam é que a luz que Pastor Han espalhou nunca poderia ser apagada. As sementes que ele plantou continuam crescendo. A mensagem que ele carregava continua sendo passada, de casa em casa, de coração em coração, atravessando fronteiras invisíveis e desafiando o medo. Pastor Han perdeu a vida, mas seu legado vive. Em abril de 2016, Pastor Han foi encontrado morto. Ele havia sido esfaqueado, espancado e mutilado. Seu crime? Amar aqueles que ninguém mais ajudava. Compartilhar uma verdade que muitos nunca tiveram a chance de ouvir. Mas seu legado não morreu. As sementes que ele plantou continuam crescendo. E a luz que ele espalhou ainda brilha, mesmo nas trevas mais profundas. Na vastidão da Nigéria, sob o céu estrelado de aldeias remotas, há um medo que nunca dorme. É um medo silencioso, mas sempre presente, de que a qualquer momento, o som do vento possa ser substituído pelo ruído de tiros ou gritos de
desespero. Para os cristãos que vivem ali, cada noite pode ser a última. Grupos extremistas como o Boko Haram espalham terror por essas terras. Eles não vêm apenas para destruir, vêm para silenciar. Igrejas são queimadas até virarem cinzas. Vilarejos inteiros são arrasados. Mulheres e crianças são arrancadas de seus lares, levadas como prisioneiras, desaparecendo sem deixar rastros. E foi nesse cenário sombrio que a história de Leah Sharibu começou. Era 19 de fevereiro de 2018, um dia comum na cidade de Dapchi, no nordeste da Nigéria. Leah Sharibu, uma adolescente de apenas 14 anos, estava na escola quando o caos chegou. Motos e caminhões cercaram o colégio. Homens armados desceram, gritando ordens. O medo tomou conta. A escola, que deveria ser um lugar de aprendizado e proteção, tornou-se um campo de batalha. Leah e mais de 100 outras meninas foram empurradas para dentro dos caminhões. Enquanto o veículo acelerava, a única coisa que podiam ver era a poeira levantada e as lágrimas nos olhos umas das outras. O destino? Desconhecido. Dias se tornaram semanas, sem notícias, sem esperança, e então, em meio à escuridão, uma luz surgiu. O anúncio de que as meninas seriam libertadas. Famílias correram ao encontro das suas filhas, esperando reencontrar aqueles que julgavam ter perdido para sempre. Mas quando as meninas desceram dos caminhões, Leah não estava entre elas. Ela ficou para trás. O motivo? Leah Sharibu se recusou a renunciar à sua fé cristã. Enquanto as outras meninas eram libertadas sob a condição de submissão, Leah fez uma escolha diferente. Uma escolha corajosa. Diante de homens armados, ameaças e a promessa de liberdade em troca de uma simples palavra, ela respondeu com firmeza: eu não negarei Jesus. Desde então, Leah permanece em cativeiro. Sua família não tem notícias concretas. Rumores circulam, histórias surgem, mas a verdade continua envolta em mistério. Onde ela está? Como ela está? Ninguém sabe ao certo. Mas há algo que sabemos. Sua voz pode ter sido silenciada, mas seu testemunho nunca foi tão alto. Leah Sharibu não é apenas uma adolescente nigeriana. Ela se tornou um símbolo de fé inabalável, de coragem sobre-humana, de uma luz que se recusa a ser apagada. Mesmo diante do medo, ela escolheu ser fiel. Mesmo diante da morte, ela escolheu a vida eterna. E essa escolha faz dela um exemplo para o mundo inteiro. Essas histórias não são apenas relatos distantes. Elas são reais. Elas têm nomes, rostos, lágrimas e vozes. São vozes que o mundo tentou silenciar, mas que continuam ecoando, mais fortes, mais corajosas, mais vivas do que nunca. A igreja perseguida não é uma lembrança do passado. Ela está aqui, agora. Ela respira, ela sofre, ela resiste. Em prisões escuras, em vilarejos devastados, em casas escondidas, em desertos solitários. A fé que eles carregam não é uma fé confortável. É uma fé que sangra, que chora, mas que nunca recua. E essa fé está crescendo. Contra toda a lógica, contra toda a opressão, contra todo o medo, ela floresce. Porque há algo que nenhuma perseguição pode destruir: a esperança. E enquanto houver esperança, a luz de Cristo jamais se apagará. Mas essa não é apenas a história deles. Essa é a nossa história. Porque quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Quando uma voz é calada, cabe a nós falar mais alto. Quando uma luz é atacada, cabe a nós protegê-la. Nós não podemos nos calar.